sua boca não tem mágoa. 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo. 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus, dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Amém. Vamos fazer a oração agora. Vamos dar oportunidade para o professor que estará ministrando esta lição nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, mediante esta palavra. Ó Deus, que é a sua palavra que o Senhor escreveu. Ó Deus, abençoa, Pai, em nome de Jesus, a cada irmão que vai compartilhar, que vai receber algo nesta noite. Ó Deus, da tua palavra, que possa, Senhor, ser cheio do teu Espírito Santo, que possamos, Senhor, aproveitar esses minutos para que a tua palavra entre em nossos corações e fale conosco, e, Senhor, e faça em nós grandes coisas, porque a tua palavra é viva, é poder e eficaz sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós pedimos, louvamos e agradecemos. Amém. Nós vamos agora passar, o irmão Cláudio Ciclo vai estar ministrando. Antes de eu passar o irmão Cláudio Ciclo, quero passar ao Oséias, que é o superintendente, e ele está com a direção desse trabalho. Meus senhores e irmãos, Amém. pode sentar no minuto. Vou agradecer a Deus por esse momento que estamos na casa de Deus para aprender a palavra de Deus. Lição que nós já vimos, o pastor já deu a introdução, o Evangelho do Reino do Império do Mal. Vamos aprender a palavra de Deus, porque Deus nos trouxe aqui com um propósito. E cada dia a palavra dele se renova, e todo dia nós temos um alimento novo. Ele não dá pão colorado para nós, não dá alimento dormido, ele dá pão quentinho do céu. Eu sei demora para não perdermos tempo, já é 8h15, vou passar então para o professor que vai trazer essa palavra de Deus, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém? Graças a Deus por essa oportunidade. E creio que Deus vai nos abençoar nesse dia, com esta palavra que vamos aprender. Apocalipse é um livro que para muitos não é entendível, mas para nós é a revelação do Senhor Jesus Cristo. Usando a vida de João na ilha de Patmos, o Senhor revelou a nós os acontecimentos dos últimos tempos. Então, para nós não é um livro difícil. Quando queremos aprender ou queremos estudar o Apocalipse, nós vamos ver que é o livro mais fácil da Bíblia. Por quê? Porque já é uma palavra revelada. Não é? E também há profecias que também são reveladas a nós do que vai acontecer nos dias. Então, o Apocalipse, para a vida do crente, deveria ser um livro que ele tivesse, ou que viesse a ter, maior facilidade. Felizmente, muitas vezes nós nos prendemos muito no Velho Testamento, não é? Por que nos prendemos muito no Velho Testamento? Porque no Velho Testamento tem muitas promessas para o povo judeu, para o povo de Israel, e nós queremos forçar a interpretação bíblica para que estas promessas alcancem as nossas vidas também. E nem sempre alcançam. E o Novo Testamento, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes muitos cristãos não gostam de ler Mateus, Marcos, Lucas e João, porque diz que são todos iguais, não são. Há uma diferença tremenda quando você começa a estudar. Muito bem, nesta noite, o pastor já leu, o Oséias já leu, o Evangelho do Reino no Império das Trevas. Nós vamos ver aqui verdades bíblicas que muitas vezes nos confundem e que em muitos lugares já se tornou bordão
muitas coisas se tornou cordão de culto. E quando você vai analisar a palavra de Deus, você vê que não é bem daquele jeito que te falaram, que me falaram, que nos falaram, da maneira que muitas vezes nós repetimos. Mas antes de iniciar a lição, o pastor já lembrou aqui, e eu estava estudando a lição, e o Senhor me tocou, não é? Que domingo foi o dia do pastor. E, sinceramente, quem lembrou aqui, levante a mão. Quem lembrou que domingo foi o dia do pastor? Nem o pastor lembrou, não. Para mim, foi o dia do pastor. E é um dia muito importante para nós e para a igreja, né? Porque a Bíblia chama os pastores das 7 igrejas de anjos. Então, o pastor, no caso o pastor titular, pastor Helmut, é o anjo da igreja, e os demais pastores são os auxiliares desse anjo, né? São os anjinhos. Então, eu trouxe aqui rapidamente, eu quero dar um presente para o pastor Helmut, não é? Porque Deus me tocou para me comprar uma lembrança, não um presente, uma lembrança. Então, eu quero, assim, parabenizar o pastor Helmut, né? E essa aqui, não vai receber. É. Parabenizar ele pelo dia do pastor. E depois o outro, o pastor Jonas, né? Eu mais ou menos fiquei sabendo, eu sondei hoje quem ia estar, né? O pastor Cristiano não ia estar, então eu quero entregar para o pastor Jonas. É uma lembrança também. Deixa eu entregar para o papai primeiro, para o papai entrega para você. Parabéns, pastor Jonas. É uma lembrança também do pastor Jonas, não é? Em nome de Jesus. O pastor Jonas me ganhou para Jesus, ou pelo menos ajudou a me ganhar. Pregou também o evangelho para mim e me levou à igreja pela primeira vez. Amém? Então, parabéns ao pastor Helmut, parabéns ao pastor Jonas, parabéns ao pastor Cristiano, ao pastor Edson e ao pastor Valdinei. Estava precisando? Então mostra para eles o que é. Estava procurando encontrar, olha aí, como Deus conhece. Amém? O pastor Jonas gosta de ler, né? Eu dei um livro para ele, do Max Lucado, mas em espanhol, né? Ele aperfeiçoava o espanhol. Amém? Glória a Deus. Irmãos, muito bem. O evangelho do reino no império do mal. Nós vamos ver nesta lição, e é uma lição muito rica, muito abençoada, como já vimos aqui no versículo 7 do capítulo 14, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. A verdade prática, o pastor já leu, mas eu queria frisar ela de novo, diz assim: apesar da sua influência e poder, o anticristo não poderá calar a verdade do evangelho. A palavra de Deus é para sempre. Um dos bordões, ou bordão, eu não sei como é que coloca isso no plural, que a gente ouve muito na igreja é que a palavra de Deus vai perder. Inclusive, eu já falei várias vezes, não é? Que a palavra de Deus, ela vai perder a sua inspiração na grande tribulação. Você já ouviu isso na igreja? Já ouviram? Que a palavra de Deus não vai ter o mesmo efeito, não é? Que a palavra de Deus não vai ter o mesmo efeito na tribulação, na grande tribulação. Já ouviu, Zé? Então não adianta nada a Bíblia, você aceita Jesus agora, porque depois não adianta nada. Não, irmãos, não é bem assim. Segundo os estudos, a palavra de Deus, segundo a Bíblia, a regra da hermenêutica, que é a Bíblia interpretando a própria Bíblia, a palavra de Deus não perderá a sua função, o seu valor, a sua inspiração. Por quê? Porque Isaías 48 diz que a palavra de Deus é para sempre. Pedro 1,25, se eu não me engano, a 1 Pedro, diz que a palavra de Deus é para sempre. A palavra de Deus, então, é imutável. A palavra de Deus, então, mas as suas palavras, na sua palavra não passará, não é assim? Então a palavra de Deus terá o mesmo efeito na grande tribulação. A tribulação na grande tribulação, que é o império, ou seja, o governo do anticristo. Então a primeira coisa que a gente quer frisar nessa escola nesta noite é que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela é imutável. E inclusive na grande tribulação, pelos estudos da palavra de Deus, vocês vão conseguir enxergar isso dentro dessa lição. Inclusive na grande tribulação haverá salvação, e haverá salvação pela pregação da palavra, e pela pregação da palavra escrita, e haverá julgamento também pela palavra que já está escrita. Então a palavra do Senhor continuará tendo poder sobre as vidas e se render, ainda na grande tribulação ou na tribulação, ao Senhor Jesus. Eu trouxe aqui uma lição de 2004, graças a Deus, assim como o pastor,
eu acredito que o pastor Jonas também, eu tenho todas as lições da escola dominical guardado. Eu guardo com muito carinho, né? Já mudei, mas eu continuo guardando as lições. Tem desde 2002, foi o ano que eu converti, eu tenho as lições da escola bíblica dominical. Agora quando eu mudei, eu tenho uma caixa. Tá vendo? Eu tenho uma caixa lá também, assim mais ou menos, com as revistas. Então aqui, ó, essa lição foi do quarto trimestre do ano 2004 e diz assim: vem o fim vem. E na lição 8, o comentarista já em 2004, ele falou algo muito tremendo. E depois de 2004 nós já ouvimos, ou eu, ou você, ou nós já ouvimos. E talvez até falamos que a palavra de Deus não terá muito efeito, ou não terá efeito na grande tribulação. E o comentarista diz assim: haverá salvação durante a grande tribulação. Aí ele comenta e diz assim: quando se estuda a grande tribulação, a pergunta é inevitável: haverá salvação neste período? O livro do Apocalipse mostra dois grupos distintos de salvos, os israelitas e os gentios. Apocalipse 7, 4 a 14. Aí voltando para essa lição atual que nós estamos estudando, todos os irmãos que têm a revista, abra na introdução. Quem não tem a revista, levanta a mão. Ok. Eu não sei se como é que é isso aqui, José, mas pode emprestar ou dar a revista? Tem uma de mestre, tem, pastor. Aí eu vou deixar os irmãos que não têm a revista, então. Você assistiu que foi no livro de livro? Depois da tribulação. Tem um homem que tem o livro, é a Bíblia. Porque assim, a Bíblia é um livro diferenciado de tudo, é a palavra de Deus. E ele fala uma coisa tremenda, você tem no Facebook, essa postagem, ele sai andando, é sério, né? Ele fala, quando você vai, você não vê quando você vai, você não pode ter visão, você pela fé. Amém. É tremendo. Então o livro, esse livro não tem, gente, não tem, não passará. A Bíblia continuará tendo valor, irmãos. Não passa a terra. No nome de Jesus. Então todos encontraram a lição? Lição 11, na introdução. Amém? Amém, irmãos? Amém. Apesar de sua turbulência, ou seja, sua violência, a soberba, o anticristo não conseguirá emudecer a voz do Evangelho, nem calar a voz dos mártires. Durante a grande tribulação, Deus levantará muitas vozes eloquentes e poderosas, que não temerão proclamar-lhe a palavra. É o que nos mostra claramente o Apocalipse. O que disso concluímos? É uma pergunta. A Bíblia Sagrada continuará a ser a inspirada, inerrante e soberana palavra de Deus. E a sua pregação e ensino não serão o quê? Então a pregação e ensino, usando a Bíblia Sagrada, que é inerrante, soberana palavra de Deus, será usada também na grande tribulação. Logo haverá também salvação de almas após o arrebatamento. Nesse tempo, a igreja de Cristo já não estará na terra. Todavia, Deus continuará no controle de tudo, até o próprio diabo, que dará a impressão de reinar absoluto, estará sob o seu comando, ou seja, estará debaixo dos pés do Senhor Jesus, debaixo dos pés da igreja, ou seja, estará sob o seu comando. A voz divina não pode ser calada. E o texto aqui de 2004 segue dizendo assim: isso significa que apesar da oposição do anticristo, a Bíblia continuará a ser divulgada em escala mundial. Engana-se, portanto, os que afirmam que, após o arrebatamento da igreja, as Sagradas Escrituras perderão a sua inspiração sobrenatural e única. Tal ensinamento não conta com qualquer respaldo bíblico, afirma o profeta Isaías. Abre aspas. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 40, 8. Então, para a gente seguir a aula, a gente precisa tirar esta dúvida das nossas mentes espirituais. A palavra
eficácia. A palavra de Deus não vai perder a inspiração do Espírito Santo na grande tribulação. A grande tribulação é para gentios e judeus. A igreja já estará sendo, ou já vai estar com Jesus. Nós vamos estar em uma festa. A Bíblia diz que será as bodas do Cordeiro. Nós vamos estar em uma festa, nós vamos estar festejando. E as festas judaicas duravam mais ou menos uma semana, não é isso? A Bíblia diz que durante 7 anos o anticristo estará na terra imperando, não reinando, porque quem reina é só Jesus. Anticristo é um usurpador, então ele vai estar imperando na terra, ele vai ter o controle da terra durante 7 anos. Por que durante 7 anos? Uma semana, não é assim? Não é 7 dias, ou seja, uma semana. São 7 anos, nós vamos estar com o Senhor em uma semana de festa. Uma semana para nós, 7 anos para quem ficar, que se tornarão, quem sabe, 70 vezes 7, porque o sofrimento será intenso sobre a face da terra. O fato é que a Bíblia não perderá a função, ou seja, a inspiração do Espírito. A palavra de Deus será pregada na grande tribulação, como eu já estava dizendo. A igreja não vai estar aqui. Quem vai receber a palavra de Deus é gentil e judeu. Dificilmente quem foi igreja na graça aceitará Jesus na grande tribulação, porque se não conseguiu suportar a graça, que é a liberdade em Cristo, não suportará com certeza a tribulação. Então vai aceitar o anticristo como senhor da sua vida, senhor político, senhor religioso, ou seja, senhor em fé, vai aceitar o anticristo. Então, a gente não pode se enganar pensando, eu vou viver essa vida que eu estou vivendo agora, eu vou viver totalmente a lei da igreja, vou viver totalmente a lei da palavra, vou curtir a minha vida. Se Jesus voltar e eu não estiver com ele ou não estiver na igreja, não tem problema. Tem a grande tribulação e eu vou ter uma oportunidade de aceitar Jesus. Quem pensa assim como igreja já não vai ser salvo só pelo princípio de pensamento. Já não vai ser salvo. Essa pessoa não vai ter. O senhor acha, pastor João, que essa pessoa vai ter condição de ser salvo? Não vai ter. Por quê? Porque está desmerecendo a graça, a liberdade de Cristo e está querendo uma tribulação para ser salvo. Esse, se não suportou o jugo suave, o fardo leve de Cristo na graça, não suportará o jugo pesado e forte de Cristo na tribulação. Porque na tribulação, quando o Senhor se manifestar no final dos 7 anos, ele vai se manifestar com vara de ferro e vai reger as nações durante o milênio. Pastor Jonas. Paulo Daniel falou sobre o assunto quando ele profetizou sobre as 70 semanas, né? As 69 semanas iriam dar-se ao nascimento do Messias e o estabelecimento da graça. E as 70ª semana, Deus iria reter ela para ter um tratamento com os judeus nesse tempo. Justamente. Então, irmãos, nós temos que estar atento a isso, temos que pregar contra este ponto de vista, ou seja, contra pessoas que pensam segundo este ponto de vista. Se não der tempo na graça, eu vou aceitar Jesus na tribulação. A tribulação não é para mim, a tribulação não é para você. Se nós conhecemos Jesus aqui, e se nós estamos servindo Jesus aqui, nós estamos servindo Jesus com o principal objetivo. Ele nos livra das aflições, ele nos livra dos problemas piores que passamos nesta vida, ele nos cura da enfermidade, nos ressuscita se morrermos, se quisermos, ele nos ressuscita como ressuscitou Lázaro morreu de novo. Todas as pessoas que foram ressuscitadas por Paulo, essas pessoas morreram de novo. Jesus faz tudo isso na nossa vida, mas o principal objetivo é salvar a nossa alma, ou seja, o nosso principal objetivo é ser arrebatado por Jesus ou ser ressuscitado no dia da vinda do Senhor Jesus, pastor. Muitas das vezes eu sou até contra o crente que fica muitas das vezes esperando a grande tribulação. Porque a grande tribulação não é para a igreja gentil, porque a igreja gentil que é agora. Justamente. Grande tribulação será para Israel. Jesus vai vir para Israel, vai dar um tratamento a Israel. Então, a Bíblia é clara em dizer que bem-aventurados que vieram na primeira ressurreição. Porque nesse tempo, a terça parte dos homens morrerão,
passar esse ponto, nós vamos tentar ir mais rápido. Já começou, era 8h15, né? Então, 15 minutos de lambuja. Veja agora. Hebreus 8:15. Hebreus 6:4. Eu vou estar lendo, abra aí, eu quero que os irmãos acompanhem o texto. O pastor Jonas está falando algo que é bastante interessante. Quem esperar Cristo na tribulação, vamos usar a palavra na grande tribulação, porque eu creio que vai ser tudo uma grande tribulação, né? Na grande tribulação é apostata. E apostata é impossível ser iluminado por Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui em Hebreus, no capítulo 6, no verso 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, e de novo crucificam o Filho de Deus e expõem-o ao vitupério. Porque a terra se embebece, a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aquelas por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Então observe o versículo 4 e o versículo 5 e o versículo 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e a virtude do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Então, irmãos, para a igreja, na grande tribulação, ou na tribulação, é praticamente impossível quem foi crente ser salvo na tribulação. É impossível. Então a tribulação é para as nações gentílicas, primeiro para os judeus, como o pastor Jonas falou, e depois para as nações gentílicas que não aceitaram Jesus e não tiveram oportunidade muitas vezes de ouvir o Senhor Jesus, de ouvir a palavra do Senhor Jesus, como as nações comunistas no mundo e como as nações árabes, que muitas vezes tem gente lá que não tem possibilidade alguma de ver ou ouvir falar de Jesus. Então é impossível, amém? Aí o ponto 1, a palavra de Deus após o arrebatamento. Eu já li esse ponto? Já li esse ponto? Não? Então a palavra de Deus após o arrebatamento. Oséias vai estar lendo essa primeira parte para nós. Muita gente ainda supõe que, após o rapto da igreja, a Bíblia Sagrada perderá sua inspiração. Tal crença origina-se de teologias e narrativas extravagantes e antibíblicas. A palavra de Deus, porém, subsiste eternamente. Isaías 40, versículo 8. Os irmãos entenderam? A palavra de Deus subsiste eternamente. Ponto 1, Oséias, pode seguir lendo. A palavra de Deus é eterna. A própria Escritura testifica de sua perenidade. A palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1,25. Ora, se a Bíblia viesse a perder a sua inspiração após o arrebatamento, como ficariam os últimos atos do plano divino? O propósito será com base nas Escrituras que o Israel do milênio será reorganizado. Leia com atenção os últimos 8 capítulos de Ezequiel. Segue? Irmãos, não pode parar aí, Oséias. O Oséias deu aqui um pouquinho atrás, disse como ficaria os últimos atos do plano divino. A propósito, será com base nas Escrituras que o Israel do milênio será reorganizada. Leia com atenção os últimos 8 capítulos do livro de Ezequiel. Quando você lê do capítulo 40 ao capítulo 48, né? São 48 versículos de Ezequiel, você lê a restauração de Israel. E a restauração de Israel é baseada na palavra que já está escrita, na palavra que já foi dita pelo Senhor. Então, nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, com base bíblica, nós temos que tirar das nossas mentes, tirar das nossas vidas a possibilidade da palavra de Deus ou da Bíblia perder o seu valor na grande tribulação, na tribulação e até mesmo no milênio. A palavra de Deus, ela permanece para sempre.
Isso é algo que quem tem, ou quem carrega na sua mente espiritual, no seu coração, tem que riscar da sua vida. A palavra de Deus, ela permanece de geração em geração, de eternidade em eternidade. Isso é fato e não é boato. Não é assim o ditado diz? Isso é fato. Mas Deus diz: eu sou o mesmo e não mudo. Hã? Deus diz: eu sou o mesmo e não mudo. Justamente. Então a palavra de Deus é imutável. O ponto 2 diz assim: a palavra de Deus e o fundamento do juízo final. A Edilene vai estar lendo para nós. Precisa de mais luz aí, não? Não, tá bem. Tá bom? Além do livro da vida, outros livros serão abertos no dia do juízo final. Conclui-se, pois, que as escrituras sagradas lá estarão. Nelas se encontram tanto as promessas quanto o juízo divino. Apocalipse 20:12. Quem pode abrir rapidamente um momento de ler? Em Apocalipse 20:12. Rapidinho. Quem pode, quem encontrar primeiro, se coloca de pé e lê para nós. E depois já um procura Salmo 119, versículo 160. Apocalipse 20:12. 20:12. Opa, começa a outra folha, vai. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriam-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amém? Então, além do livro da vida, outros livros serão abertos. E o comentarista aqui diz, com base bíblica, que provavelmente a Bíblia também estará lá. Porque nós andamos em todo o tempo na Terra e toda a humanidade regida pela palavra de Deus. Quer eu aceite, quer eu não aceite. A regra de fé é a palavra de Deus. Então não tem outro livro para o Senhor usar quando vier falar comigo, no caso não é comigo, né? Com aquele que é incrédulo, apostato. Não tem outro livro que o Senhor apresentar no seu livro que ele teve conhecimento na terra e se apostatou dele. Então a Bíblia provavelmente, o comentarista diz, e com base bíblica nós podemos acreditar nisso, que será também um dos livros que estarão aí em Apocalipse, no capítulo 20, no verso 12. Irmão Josias, depois Edilene nesse texto, quem encontrou o Salmo 119. A respeito da sustentação da Bíblia, né? Hoje eu estava trabalhando, estava meditando a respeito, né? Deus deu uma oportunidade para a gente pensar nesse assunto. E hoje em dia nós vivemos estruturas sustentáveis, né? Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela é autossustentável, ela se sustenta, né? Ela não é como esse quadro aí que é sustentada de baixo, ela é sustentada de cima, né? Por Deus. E Apocalipse mesmo fala em 22, a partir do 17, diz assim: o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede vem, e quem quiser tome de graça da água da vida. Amém. Porque eu testifico, calma aí, papapá. Aí vai continuando, 19. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aí vamos lá em cima, 18. Porque eu testifico de todo aquele que ouvir as palavras da profecia, papapá, vamos lá. E diz aqui, que se alguém tirar alguma palavra, lhe será tirada das bênçãos celestiais. E se alguém acrescentar, lhe será acrescentado dos flagelos, a saber, a segunda morte. Ou seja, esse livro, ele não tem como estar fora dessa parte, porque é isso que nos conduz aqui na Terra, né? É a palavra de Deus. E segundo ela mesma diz que nós vamos ser julgados no sentido de ter a mais e será acrescentado para menos no caso de morte, né? E a menos no céu das bênçãos, né? Que diz no livro dessa profecia. Amém, irmãos? Então é entendível que a Bíblia estará também entre os livros que serão abertos para o juízo final. A Edilene vai ler o trechinho que antecede o capítulo, o Salmo 119,
E depois, quem achou o versículo 160 desse salmo vai estar lendo rapidamente e a Edilene vai seguir o texto. E cada um dos juízos de Deus é para sempre. Quem encontrou o salmo 119, 160? As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos, dos seus justos juízos, dura para sempre. Amém. Edilene, pode seguir lendo. Posto que a Bíblia Sagrada não perderá sua divina inspiração, quem a proclamará após o arrebatamento da igreja? É uma pergunta. Edilene, segue lendo. O Apocalipse mostra que esse trabalho ficará a cargo dos mártires, dos 144 mil, das duas testemunhas e do anjo que percorrerá os céus com o Evangelho. Amém. Irmãos, então, nós vamos ler aqui na parte 3 dessa primeira parte da lição, nós vamos entrar sobre que condição terá o Espírito Santo depois do rapto da igreja, depois do arrebatamento da igreja. Qual será a condição do Espírito Santo? O Espírito Santo sobe com a igreja ou o Espírito Santo fica na terra? O Espírito Santo sobe com a igreja, o Espírito Santo vai auxiliar os 144 mil, não é? O pastor Jonas já leu aqui, vai auxiliar as duas testemunhas aqui na terra e vai ainda assim dar oportunidade a estes que não aceitaram Jesus na graça para que o aceite na grande tribulação. Quem que comove, ou seja, quem que me convence do pecado, que te convence do pecado, que nos convence do pecado hoje aqui? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo sair da terra, quem vai convencê-los do pecado? Se o Espírito Santo sair da terra, quem vai conduzir os 144 mil? Se o Espírito Santo sair da terra, quem que vai conduzir as duas testemunhas? Se o Espírito Santo sair da terra, como será esta terra? Porque o que estabiliza o mundo é a igreja. No momento que a igreja for arrebatada, vai vir uma falsa paz, e todos os irmãos sabem disso. Porém, o Espírito Santo, a função dele é de abrir oportunidade. O Espírito Santo, irmão, sempre abre uma oportunidade nova para mim e para você. Você quer ver uma coisa? Quando eu peco, quando você peca, quando nós pecamos. Quem que abre a oportunidade para o arrependimento? Porque é impossível Deus perdoar o meu pecado ou o seu pecado, se não pela porta do arrependimento, porque ele quebraria princípio. Ou seja, neste caso, o Senhor age com legalidade, porque se ele agir ilegalmente, ele está quebrando o princípio que ele estabeleceu. E o diabo então pode acusá-lo. E o Senhor nunca quebra princípio, porque ele é o princípio. Entende? Então, quem que me convence do pecado? Quem que te convence do pecado? O Espírito Santo. Agora, o ponto que nós vamos entrar, o Espírito Santo se ausentará da terra. Eu tenho certeza que muitos irmãos aqui já ouviram isso. E muitas vezes, pastor, nós ouvimos de pessoas entendíveis na palavra que o Espírito Santo será ausente da terra. O Espírito Santo não estará operando segundo o ponto de vista da graça, pela igreja, mas ele estará presente na terra, porque o diabo vai imperar na terra, mas quem reina para sempre é o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que é o Pai, que é o Filho e que é o Espírito. A Bíblia diz da Santa Trindade. Ou seja, a presença de Deus vai estar sobre a terra, porém vai estar ausentado de muita coisa. Agora, convencer é o Espírito Santo que convence. E nós vamos ler esse ponto aqui no nome de Jesus. Então aprendemos aí onde que a Edilene esteve lendo, que a palavra de Deus será usada também no juízo final. Então Josias diz que quem aumentar ou quem diminuir será digno de um julgamento. E agora é interessante isso, não sei se os irmãos têm ouvido ecoar esta voz nos últimos dias. Você liga a televisão, certos livros dos quais você tem a oportunidade de comprar, certos pregadores e muitas vezes pessoas que nós admiramos agora. Pessoas pregam distorcendo a palavra de Deus, errantemente falam da palavra de Deus. Estes vão continuar pregando esta palavra de Deus, porque é isso que vem trazendo sustento na vida deles, né? Mas eles serão dignos de juízo. Então isso é muito sério. Eu não posso, nem para proteger um pecado meu, eu não posso distorcer a palavra de Deus, de modo algum. Ela é eterna, ela é imutável. Então não sou eu, porque pequei, que vou me esconder atrás de uma palavra distorcida.
esconder atrás de uma palavra distorcida. Irmãos, no nome de Jesus Cristo, nós nunca devemos querer que as pessoas passem a mão em nós, ou nós nunca devemos lamentar pecado já arrumando uma justificativa para ele. Pecou, reconheça que pecou. Não se arrependeu, não tem problema. O Espírito Santo vai dar um tempo para você se arrepender. Ele conhece os corações. Muitas vezes ele sabe que você quer se arrepender, mas você não tem força. Por quê? Porque ainda o pecado está impregnado. Você está gostando daquilo ainda. E você não tem força de arrependimento. Mas quem gera o arrependimento é o Espírito Santo. E a única porta para Deus perdoar eu e vocês, nós, dos pecados que nós cometemos muitas vezes ainda, mesmo sendo santos, mesmo sendo separados na terra, mesmo servindo o Senhor Jesus, a única porta é o arrependimento. Porque senão Deus agiria na ilegalidade. E o meu Senhor, o seu Senhor, não entra pelas portas do fundo. Ele bate na porta da frente. E quando ele entra, ele entra. Amém? O Espírito Santo após o arrebatamento da igreja. Se o Apocalipse mostra que haverá salvação nesse período, e que nesse período a palavra de Deus continuará a ser proclamada, perguntamos: estará o Espírito Santo na terra durante a grande tribulação? A resposta é sim. Ele aqui estará, mas como conciliador, ou como conciliar essa assertiva com 2 Tessalonicenses capítulo 2 e 7? Quem pode abrir rapidamente 2 Tessalonicenses capítulo 2 e 7? Rapidamente. Quem encontrar primeiro, se coloca em pé aí. Eu vou correr mais, irmãos, nós temos pouco tempo. Não fica aí mesmo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Amém. Então, como conciliar que o Espírito Santo ficará na terra segundo 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7? Como conciliar essa assertiva com este capítulo e com este versículo? O comentarista diz assim: deixo a resposta com o pastor Donald Stanley, comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal. Abre aspas. No começo dos 7 anos de tribulação, o Espírito Santo será afastado. Isso não significa ser ele tirado do mundo, mas que cessará sua influência restritiva à iniquidade e ao surgimento do anticristo. Preste atenção nisso, irmãos. Todas as restrições contra o pecado serão removidas e começará a rebelião inspirada por Satanás. O Espírito Santo, todavia, agirá na terra durante a tribulação, convencendo pessoas dos seus pecados, convertendo-as a Cristo e dando-lhe a oportunidade, e dando-lhe o poder. Apocalipse 7, 9 e versículo 14. Quem pode ler Apocalipse 7, 9 no nome de Jesus? Essa aula nós temos que dar, irmãos, caminhando dentro da Bíblia. Quem encontrou? 7, 9. 7, 9? Isso. Vamos lá então. Depois destas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, e todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Amém? Quem pode ler o verso 14 rapidamente? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-lhe: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, a Bíblia diz aqui no versículo 9 que haverá uma multidão de salvos de todas as línguas,